Olá, meus amores, meu nome é Jace e eu quero apresentar para vocês neste vídeo esta toalha da turma do Bolo Fofo. Olha que riqueza! Olha o fundo. Então, nós dividimos esta toalha aqui em 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos ver como eu fiz o fundo, as estrelinhas, as cores que eu usei aqui no nome e vocês vão acompanhar tudo. E no segundo vídeo, nós vamos acompanhar como foi o preenchimento da turminha do Bolo Fofo. Então, vai ter preenchimento, vai ter luz, vai ter sombra, tudo muito simples e fácil de fazer, contorno também. Então, é uma ótima opção aí para vocês, né, fazer tanto em toalha de banho como em toalha de escola, aquelas pequenininhas, né, que de lavabo que também usa. Então, antes da gente começar o vídeo, que tal vocês darem aquele like para fortalecer aqui o canal, né, e ajudar, porque o incentivo de vocês é muito importante para mim, para eu continuar fazendo outros vídeos, tá certo? Então, vamos começar? Então, te contasse. Meus amores, vamos começar agora o fundo, né? A pintura do fundo. Pedir a Jesus que abençoe esse projeto, as minhas mãos, e que a gente consiga fazer um bom trabalho e que sirva de bênção aí para a vida de vocês. Primeiramente, eu vou colocar o diluente, né? Com a tinta. Eu vou usar 2 tons de tinta claro primeiro, tá? Para fazer o fundo, eu vou usar o azul bebê com o verde bebê e vou fazer uma mesclagem, que eu quero usar aí um fundo que seja um céu, mais uns tons claros, né? Não vai ficar um céu com tons muito escuros não, e vai ficar tipo um furta-cor. Então vocês vão ver aí que eu vou misturando, eu uso 2 tipos de tamanhos de pincéis do Pituá, né? Eu uso o Pituá da Condor 462, ele no tamanho 4 e no tamanho 000, que é para fazer os cantinhos. Então eu vou fazendo as partes menores com o pincel menor. E eu tô usando mais o verde, né? Porque a toalha já é azul e eu vou dar mais tons de azul por cima, que vocês vão ver mais pra frente. Então eu vou misturando aí o azul bebê com o verde bebê e vou fazendo essa mesclagem e vai ficando bem bonito, porque com também o diluente, a tinta ela vai ficando mais molinha e eu vou conseguindo espalhar mais. Agora eu tô fazendo os tons mais escuros, né? Primeiramente eu peguei aí o azul caribe com o Pituá também. Vocês podem observar que eu não lavei o Pituá, né? Do jeito que ele tava. E vou tirando o excesso da tinta no prato e espalhando essa tinta. Vou espalhando bem, né? Vou acelerar o vídeo mais pra frente para vocês não perder muito tempo. Mas agora eu quero mostrar mais detalhes a vocês, como eu fiz aí o cantinho, tudo com o azul caribe, né? Eu ainda tô no azul caribe e vou espalhando bem aí a tinta para não ficar manchado, né? Vou espalhando e vamos espalhando. Agora eu vou pegar o azul ardósia e vou também fazer essa mesclagem. Vou mesclando e vou misturando aí também com o azul, né? O azul caribe, vocês vão percebendo que eu vou dando uma misturada do azul ardósia com o azul caribe, e isso no fundo já tava o verde bebê com o azul bebê. E vou fazendo essa mesclagem e vai ficar um efeito bem legal, que vocês vão ver aí no fundo. E vamos misturando. Também peguei o turquesa, que é um tom mais claro, e sempre tirando o excesso no pratinho, né? Coloco aí o azul turquesa e vou
mesclando uma tinta na outra, né? Os 3 tons de azul com o fundo de baixo. E vai ficando um furta-cor bem legal. Sempre também pegando um pouquinho de diluente para dissolver mais a tinta. Vou agora fazer o outro lado bem rapidinho. Vou acelerar aí o vídeo, porque eu quero que vocês vejam tudo, né? Mas para não ficar chato, a gente vai acelerando, mas que dê para vocês acompanharem bem a pintura. E também vocês observam que eu fiz uma proteção, né, com a fita crepe toda ao redor da toalha, porque isso vai limitar e vai deixar a margem bem retinha. E na parte de cima eu coloco o papel toalha preso na fita crepe, porque eu não corro o risco de manchar minha toalha, de acontecer um acidente e eu manchar minha toalha. Então isso é uma dica muito boa para vocês, né, que vocês estão vendo aí como eu faço. E também evita de arrepiar a toalha, porque eu deixei só uma pontinha de nada. Observem que ficou uma pontinha de nada presa na toalha e o restante é no papel toalha. E a fita crepe na parte de baixo, eu dobrei ela uma parte e coloquei só uma pontinha bem fininha também na toalha. No final, quando eu puxar, eu vou mostrar a vocês como fica o efeito bem legal aí também dessa proteção com a fita crepe. E vocês estão percebendo que do mesmo jeito que eu fiz, né, o lado que tá a turminha do bolo fofo, também fiz a parte do nome. Nós nesse vídeo também vamos acompanhar o preenchimento do nome também, mas vamos dar continuidade aqui ao fundo. Eu peguei o branco metálico, o pincel pituá pequenininho e tô fazendo um efeito aí de como se fossem umas estrelas bem de longe, um efeito meio arredondado e meio apagado, né? Então, com o branco metálico eu tiro o excesso da tinta no prato e vou fazendo esse efeito assim, misturadinho com a outra tinta e redondinho, né? Meio apagadinho, como vocês estão vendo. Agora, eu vou pegar esse esboleador, que é boleador de manicure, que eu comprei um kitzinho bem baratinho nessas lojas chinesas. E com o branco metálico e o branco normal, eu vou fazer umas bolinhas espalhadas para ser umas estrelas bem de fundo também. E vou colocando tanto o branco como o branco metálico. Vou usando vários tamanhos. Eu tenho esse stencil aqui que tem umas estrelinhas. É bem antigo esse stencil, sabe? Eu não sei nem dizer a vocês qual é a marca deles. Ele tem 2 tamanhos de estrela. Então eu vou usar os 2 tamanhos. Eu peguei aí primeiramente o branco metálico. Vocês vão ver que eu vou tirar no pratinho o excesso da tinta e vou bater no stencil o branco metálico. Mas acontece o seguinte, eu não gostei, achei que ficou clarinho demais, então eu fui fazer as outras estrelas com o branco normal. Aí usei os 2 tamanhos de estrelas e saí espalhando, né? Colocando aí estrelinha por todo o trabalho. E vou colocando, deixando bem legal aqui esse fundo. Outro detalhe também que vocês podem observar, né? Que eu sempre gosto de fazer primeiro o fundo da pintura, né? Deixo ele totalmente pronto para depois fazer o desenho em si, a pintura do desenho, do nome, né? Então, eu prefiro assim, mas cada pessoa é de um jeito, né? E aí você pode fazer primeiro os bonecos e depois o fundo. A ordem dos fatores não altera o produto, mas eu particularmente prefiro fazer primeiro o fundo. Eu fiz todas as estrelinhas. E agora eu vou colocando mais uns pontinhos aí menorzinho lá de fundo e dando mais um efeito de céu aí de estrela. E agora nós vamos para o nome. Eu vou preencher essa parte do círculo, cada cor de uma cor bem clarinha.
E depois que eu fazer todo o preenchimento, né? Vocês estão vendo aí que eu tô preenchendo devagar agora para vocês acompanharem como é o preenchimento. A gente não pode deixar nenhuma partezinha da fibra mostrando. A fibra tem que estar toda preenchida. Quando você for lavar essa toalha, não ficar com falhas, né? Então, porque quando a pintura tá nova é uma coisa, mas quando você lava, se você não preencher bem, aí a fibra do tecido fica com falhas. Então, eu preenchi todo com marfim e agora eu vou fazer um esfumado todo ao redor desse círculo. O esfumado eu estou fazendo com ocre ouro. Então, eu coloco a tinta na pontinha do pincel, né? Esse é o pincel 421 da Condor. Ele é um pincel chato. Esse é o número 10. Então, eu coloco um pouquinho de nada de tinta na ponta do pincel. E essa ponta eu coloco na parte de fora da bolinha e vou puxando para dentro e clareando. Puxando para a parte mais clara, que é o marfim. No meio eu vou deixar claro mesmo, vou deixar só esse esfumado aí ao redor. Então, a próxima cor que a gente vai usar agora é o azul soft, que eu vou fazer o preenchimento do círculo da letra U. E é interessante que eu fiz esse nome assim, porque esses personagens, né, do bolo fofo é tudo de círculo, né? Tudo redondinho. Então, eu peguei essas letras na internet e fiz esse círculozinho ao redor, que é a característica, né? Que a gente, antes da gente fazer uma pintura, a gente tem que fazer uma pesquisa de como é o personagem, né? Então, a pesquisa que eu fiz, eu vi que tudo era tudo muito redondinho, cheio de círculos. Por isso que o nome, né? E também muito colorido. Aí depois o sombreamento aí eu fiz com azul celeste. E o vídeo tá acelerado, tá, gente? Só para vocês terem noção de como é feito e para não ficar chato aí o vídeo para vocês. Então, fiz todo o sombreamento com azul celeste. A próxima letra eu tô preenchendo com o verde bebê. E vou fazer o sombreamento com verde country. Então, vou fazer aí todo o preenchimento com verde bebê e vou fazer o sombreamento do mesmo processo. Cantinho do pincel, do lado de fora, aí na parte do risco, e vou puxando e esfumando a tinta para o verde bebê. Agora, na letra Y, eu estou preenchendo com salmão bebê. Fazendo todo o preenchimento do círculo, né? E vou preenchendo tudo devagar, mas para vocês está rápido, né? Tá bem rápido, que seria bom se a gente pudesse pintar assim tão rápido. Agora eu tô fazendo o preenchimento com pêssego. Preenchimento não, a sombra, né? Primeiramente eu fiz o preenchimento com salmão bebê. E tô fazendo a sombra com o pêssego. E vou preencher todas as letras agora de branco, né? Todo o nome completo de Yuri. E vamos preenchendo. É interessante que vocês viram que eu não fiz sombra ao redor da letra, porque eu quero deixar essa letra aí bem iluminada, bem branquinha, né? E o contorno dela eu vou fazer exatamente com as cores que eu usei para fazer o sombreamento. Então, vai ficar a letra bem destacada, né? Eu vou usar as tintas que eu usei para fazer a sombra de cada círculo, né? A cor mais escura. Esse primeiro que eu tô contornando é com o ocre ouro. Então, eu fiz o contorno da letra com ocre ouro e do círculo. Ele fica um pouco mais escuro porque ele tá puro, né?
o primeiro que eu fiz o sombreamento, ele se misturou com a tinta mais clara. E agora que eu estou usando ele puro, ele fica um pouco mais escuro. Então, fica legal que vai ficar um tom sobre tom e vai cobrir esse risco do carbono, né? Então, por isso eu gosto de fazer sempre o contorno para dar acabamento nas pinturas. Aí esse verde agora eu tô contornando com o verde country, né? E fazendo todo o acabamento das letras. E também eu quero deixar essas letras com os tons claros, porque os bichinhos, né, do bolo fofo, ele tem tons escuros. Então, para não ficar uma coisa pesada, né, que é bem infantil essa toalha, eu quis deixar o nome com os tons mais claros. Então, eu não vou fazer segunda sombra, só primeira sombra e contorno. E a luz vai ficar por conta do branco. Terminamos aí o nome e o fundo. Olha o efeito que fica bem legal, né? Ele já enxuto de perto aí para vocês verem. E no próximo vídeo nós vamos fazer o preenchimento e o acabamento da turminha do bolo fofo. Agradeço a Deus pela oportunidade e por ter vocês aqui comigo me acompanhando. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário.